Então, como a gente já fez nos outros webinars também, isso aqui é para ser mais um bate-papo, para que nesse momento difícil, né, de Covid-19 que a gente está passando, de quarentena, a gente possa ter um contato entre a AWS, parceiros, clientes, amigos, para que a gente consiga falar de assuntos técnicos. Então, a apresentação ela é bem técnica. Se eu falar algum assunto ou alguma sigla, alguma coisa que vocês não conhecem, não hesitem em me parar e me perguntar, e também pode mandar no chat, se não quiser ficar com vergonha, alguma coisa de interromper, pode mandar no chat, que aí eu respondo. E também, esse aqui é o meu e-mail aqui embaixo, amandaQT@amazon.com. Sintam-se à vontade para mandar feedback, pergunta, qualquer coisa. Os outros dois webinars que a gente teve um feedback muito legal de vocês, então a gente fica muito feliz quando vocês mandam e-mail para tirar dúvidas, e-mails falando que gostou, que não gostou, ajuda a gente a melhorar cada vez mais aqui. Então, sem mais delongas, hoje a gente vai falar, eu vou passar um contexto geral, né, do escalonamento, auto-scaling, AWS, e a gente vai evoluindo a nossa arquitetura, pensando em um usuário, em 100 usuários, em 1.000 usuários. A gente vai parar um pouco em 1.000 usuários, porque já é um número bem grande, vai fazer algumas considerações, vai falar um pouco sobre auto-scaling, e aí vai retomar as nossas arquiteturas, pensando em 10.000 usuários. Aí a gente vai falar um pouco sobre a monitoração, depois a gente volta para a arquitetura, aí sim de 100.000 usuários. E aí, nesses pontos, como nas outras vezes também, a gente vai mostrar bastante o console da AWS, bastante hands-on, para que todo mundo consiga depois voltar para as suas respectivas empresas ou cursos, labs que esteja fazendo com a AWS e se sinta confortável de aplicar o que a gente está conversando aqui. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre um contexto. Então, hoje, se você pesquisar no Google, Scaling on AWS, né? Uma pesquisa em inglês, porque normalmente no Google retorna mais conteúdo. Scaling on AWS, o que você recebe, né? Sempre auto-scaling. A AWS sempre te leva para as documentações sobre auto-scaling. Mas não é só uma ferramenta, né? Então, um recurso da AWS que faz toda a magia acontecer. Existe um fluxo onde você para construir, então você constrói a sua aplicação, você constrói, você coloca o sistema operacional, você instala os pacotes que você precisa, você mensura, então você vê se está funcionando, o que não está funcionando, se está lento, se não está, se o banco de dados tem que ser SQL, tem que ser NoSQL, pode ser na máquina, não pode ser na máquina, você faz algumas avaliações ali, você aprende com isso e aí você começa o ciclo novamente. Então você constrói, ajusta, arruma, corrige, e aí vai mensurando, aprendendo com isso e voltando para o ciclo novamente. Então, aqui a gente vai passar isso, como a gente vai estar falando de uma arquitetura primeiro para um usuário, para 10 usuários, para 100 usuários, em muitos momentos, a gente vai parar para mensurar o que a gente está fazendo, construir novamente e voltar para o ciclo de desenvolvimento. Então, a gente vai começar com um usuário. Então, numa arquitetura simples, e aqui tem alguns serviços que eu já falei nas outras apresentações, quem não estava, não fique com vergonha, pode parar, pode perguntar, mas a ideia desses webinars é que seja realmente uma série, né, uma sequência, em que a gente vai fazendo a ponte de um para o outro. Então, aqui nesse cenário, a gente tem um usuário que acessa um DNS, né, direto do Route 53 da Amazon, que está redirecionando para um Elastic API, então para um IP público, e aí acessa uma instância que está a aplicação e o banco de dados. Pessoal, isso funciona? Funciona, você consegue entrar no console da AWS, criar ali uma entrada de DNS, criar um servidor, um EC2, colocar lá dentro a sua aplicação, colocar lá dentro o seu banco de dados, um SQLite, por exemplo, expor a sua instância, o seu EC2 com Elastic API, pegar esse Elastic API, colocar no Route 53, depois da propagação, você vai conseguir acessar a sua aplicação sem problema. Mas isso é performático? Aqui você não tem nada de failover, então se essa instância por algum motivo der um crash de sistema operacional, alguém desligar, alguém dar um terminate, então matar essa instância, você não tem nada com que faça outra instância igual nascer ou ser criada, você perde as configurações que você fez ali naquela instância, então às vezes ajustes finos de Nginx, de Apache, de IS, você não tem mais acesso a isso, controle sobre isso. Você não tem nenhum tipo de redundância também. Então, se, por exemplo, esse usuário começar a fazer muitos acessos e alguns processamentos maiores, a instância topar,
nada acontece, você não tem redundância, você não tem nada que responda para esse ambiente. Escalabilidade também zero, nem horizontal, nem vertical, a gente vai falar mais à frente sobre esse assunto, mas não tem nenhum tipo de escalabilidade, e você está com todos os seus ovos na mesma cesta. Então, isso é um ditado popular, mas é bem real, você não tem nenhum tipo de respaldo em caso de falhas ali. Então, para um usuário, isso é aceitável, se só você acessa a sua aplicação, ok, é possível, você consegue acessar, ela vai estar disponível, mas isso não é performático de nenhuma forma. Se a sua aplicação começar a crescer, então você tem agora 100 usuários, você pode fazer a mesma coisa, e aí aqui o único ajuste que você fez foi, beleza, não dá para rodar uma aplicação com 100 usuários, utilizando na mesma instância ali a aplicação e o banco de dados, não dá para usar 100 usuários com SQLite, não performa, não é production ready. Ok, então você foi lá, criou um serviço de RDS, que a gente já falou também nas outras apresentações, mas o Relational Database Service da AWS. E aí você consegue, da mesma forma, Route 53, Elastic API, uma EC2 com a sua aplicação, apontar a aplicação para o banco de dados. Você consegue ter 100 usuários acessando essa estrutura? Consegue. Essa instância muito provavelmente vai ser uma instância um pouco maior, que tem um custo já mais agressivo, mas tudo bem, você consegue ter 100 usuários acessando essa estrutura. Da mesma forma que no cenário anterior, aqui você também não tem failover, não tem redundância, não tem escalabilidade, você está com quase todos os seus ovos em uma cesta. Você separou ali entre dados, né, e aplicação. Isso já é bom, se você perder a aplicação, você não perde os dados que os seus usuários colocaram dentro dela, mas você também não tem muita garantia ali de que se alguma coisa acontecer com esse servidor, você vai conseguir colocar ele novamente no ar para os seus usuários não sentirem esse impacto. Então, é uma arquitetura aceitável para um ambiente ali de 100 usuários, que não é um número muito grande, mas também não performa quando você está pensando em crescer o seu número de acessos. Então, aqui a gente está falando de 1.000 usuários. Com 1.000 usuários, a gente já consegue pensar em uma arquitetura com um load balancer. Então, a AWS tem 3 tipos de load balancer, a gente vai falar sobre todos eles um pouquinho mais à frente. Gabriel Neves perguntou se tem como gravar. Gabriel, a gente já está gravando, e aí você pode enviar um e-mail para mim ou para o Pedro depois, e aí eu acredito que o Pedro pode disponibilizar essa gravação para você. Não tenho certeza, melhor perguntar por e-mail aí para o Pedro, e aí ele passa para você essa informação. Mas no final eu vou deixar um link onde vai ter todas essas informações que eu estou passando aqui, por escrito bonitinho no GitHub, e aí vocês podem consultar posteriormente, beleza? Então, retomando aqui uma arquitetura para 1.000 usuários. Route 53 também, dessa vez apontando para um load balancer. A gente vai falar sobre os tipos de load balancer, mas a nossa arquitetura, a gente está trabalhando com o Classic Load Balancer. 2 instâncias de aplicação abaixo desse load balancer, então ele vai fazer ali o round robin para essas 2 instâncias, e as 2 instâncias acessando o banco de dados. Isso funciona também? Funciona, já está bem melhor do que o cenário inicial. Aqui você consegue ter ali, se por exemplo, uma instância topar, tiver algum problema, a outra instância vai continuar respondendo, então você tem uma certa redundância aqui. O Load Balancer é um serviço da AWS, então a AWS tem alguns níveis de SLA que ela garante de disponibilidade de serviços, que o Load Balancer se enquadra dentro desses níveis também. Então, como serviço, você não precisa se preocupar em instalar, em configurar, em gerenciar ali um HA, por exemplo. E aqui você consegue ter ali aproximadamente 1.000 usuários acessando a sua estrutura, as suas aplicações, e sem nenhum tipo de problema. Dando sequência, agora a gente tem algumas considerações. Então, imagina que o seu acesso é gigantesco, então sua massa é muito grande. O que a gente tem que fazer? Voltar naquele fluxo de sucesso. Então, a gente constrói, mensura, aprende, constrói, mensura, aprende, e aí vai seguindo. Então, aqui é o momento de mensurar. O escalonamento, né, então a escalabilidade que a gente está falando, para que a gente consiga chegar ali num ambiente de 100.000 usuários, 100.000 requests na sua aplicação, tem 2 vertentes, né? Então, a primeira, você precisa saber qual que é o tamanho da instância que você vai precisar. Então, na AWS, a AWS EC2, que é o nosso serviço de máquinas virtuais, ele disponibiliza diversas famílias, versões e tamanhos de instâncias para vocês. Então, você precisa saber qual é a instância adequada para o seu tipo de workload. Existem famílias de instâncias, né, para, por exemplo, aplicações que precisam de recursos computacionais, de processamento mesmo,
muito agressivos. Então, se a sua aplicação depende de CPU para funcionar, você deve buscar uma família que corresponde a essa necessidade. Se a sua aplicação consome mais memória, a gente também tem famílias de instâncias de memória otimizada com que você consegue mensurar a quantidade ali. Preciso de 200 GB de memória, por exemplo, para a minha aplicação, que é um número, brincadeira, tá, pessoal? Um número alto. Você vai conseguir encontrar uma instância, né, uma família e um modelo de instância na AWS que corresponda para a sua aplicação. Então, isso, em um determinado momento, quando você estiver colocando uma aplicação na AWS, seja ela uma aplicação para usuário final, seja ela uma aplicação para você fazer processamento de dados, em determinado momento você vai precisar parar. Então, naquele fluxo, você vai parar para mensurar realmente qual que é o tipo de instância que você precisa e quantos recursos ali você vai precisar, quantos gigas de memória, quantos vCPUs você vai precisar na sua instância. Então, esse é o momento aqui, no nosso cenário fictício, né? Esse é o momento que a gente vai precisar disso. E a outra questão é o escalonamento horizontal. Então, em determinado momento, você vai precisar crescer horizontalmente. Aqui na nossa estrutura de 1.000 usuários, a gente está trabalhando com 2 instâncias. Então, vou retomar aqui. Com 2 instâncias, mas essas instâncias, elas nem estão devidamente mensuradas em questão de crescimento vertical. A gente não sabe qual que é o tamanho exato que a nossa aplicação precisa. E ela também não tem nenhum tipo de escalonamento horizontal. Então, funciona para 1.000 usuários, ok, bacana, você vai conseguir disponibilizar a sua aplicação, mas quando você precisar crescer além disso, é o momento de você mensurar um pouco. Então, para entender o escalonamento horizontal, quanto você precisa mensurar, você tem que basicamente testar a aplicação com stress tests, né? E identificar ali quais são as triggers que você vai precisar para crescer. A gente vai chegar lá também. Então, como eu mencionei, a gente está utilizando no modelo, no exemplo, né, os Classic Load Balancers, mas a AWS possui outros 2 tipos de Load Balancers, então o Application Load Balancer e o Networking Load Balancer também. Eu posso disponibilizar depois para vocês documentações sobre eles, eles são bem parrudos, bem vastos. Então, por exemplo, o Application Load Balancer é um Load Balancer de Layer 7, né, nível de aplicação mesmo, onde você consegue fazer, por exemplo, redirecionar por path, por exemplo. Então, você tem lá o domínio mandalvsq.com.br/API, você consegue redirecionar isso, por exemplo, para um cluster de APIs que você possui aqui no ECS, que é um serviço da AWS. Se for mandalvsq.com.br/site, por exemplo, estático, você consegue redirecionar para o serviço de S3. Então, dentro do Application Load Balancer, você consegue fazer essas configurações. Como não vem ao caso para o dia de hoje, para a nossa questão de escalonamento, etc., a gente vai lidar realmente com o Classic Load Balancer, eu vou mostrar para vocês no painel. Mas é bom vocês saberem que existem 3 possibilidades, cada uma delas que abrem diversos caminhos para vocês. E, finalmente, autoscaling. Então, a gente precisa utilizar o autoscaling da AWS quando a gente está falando aí acima de 1.000 usuários. Na minha concepção, 1.000 usuários já deveria ter autoscaling configurado, mas eu precisava aqui criar um cenário para vocês onde essa necessidade realmente se mostrasse necessária. Quando a gente está falando de autoscaling, alguns cenários podem ser utilizados para realmente usar esse serviço. Então, por exemplo, aqui no primeiro cenário, você tem um ambiente onde você pode ligar e desligar as suas máquinas virtuais. Mas por que eu faria isso? Por exemplo, no ambiente de desenvolvimento e homologação, ali passou das 18 da tarde ali, e finais de semana, você quer desligar as suas máquinas virtuais. E quando for segunda-feira, 9 da manhã, e todos os outros dias às 9 da manhã, você quer ligar as EC2 para que os seus desenvolvedores possam voltar a trabalhar. Isso vai economizar substancialmente ali, né, no billing da sua conta depois do decorrer do mês. Por quê? Você é cobrado enquanto a sua máquina, a sua EC2, ela está ligada. Então, se você consegue ligar e desligar conforme a necessidade, isso economiza bastante. Em um ambiente de crescimento rápido, se a gente estivesse falando aqui de um ambiente de data center, por exemplo, para fazer o teste de estresse que a gente vai fazer, a gente teria que provisionar a capacidade previamente. Então, a gente teria que deixar ligado lá, configurado, todos os racks, todos os servidores, previamente com todas as aplicações, para que o crescimento que a gente vai impor na nossa aplicação fosse suprido pelo recurso computacional. Mas isso gera desperdício, porque
por exemplo, eu estou fazendo aqui a demonstração desde ontem, então eu já estaria mais de 24 horas com essas máquinas ligadas sem ter realmente alguém utilizando. A gente só vai utilizar o teste aqui por alguns minutos, então não faz sentido. Picos não previstos, então, picos como, por exemplo, o time de marketing fez uma campanha e não avisou o time de infraestrutura, então a gente não estava esperando que crescesse tanto assim a quantidade de acessos. O que é azul aqui são os acessos, né, as nossas máquinas, os EC2. Então, a gente não sabia disso. Então, a gente não provisionou a capacidade computacional previamente. Então, com isso, a gente teve um cliente insatisfeito, porque naquele momento, quando ele tentou acessar a nossa aplicação, mesmo depois de uma baita campanha de merchan na TV, no rádio, ele não obteve sucesso, ele não conseguiu abrir a página. Então, isso já gera um cliente insatisfeito. E picos sazonais são para realmente quando você está prevendo aquele aumento, né, de acessos. Então, aplicações, por exemplo, de banco, por exemplo, o Itaú. Provavelmente dia 5, né, que é quando todo mundo recebe, vai pagar as contas ali, e dia 20 também vai pagar as contas. Existe um pico sazonal de utilização de recursos, onde eles já estão esperando e eles podem provisionar a capacidade. Mas se você provisiona a capacidade previamente, sabendo que todo dia 5 você tem esses acessos, você também gera desperdício, porque ele teria que provisionar provavelmente no dia 4, então ele ficaria algumas horas sem ser utilizado. Então aqui são alguns cenários do porquê que a gente precisa de auto-scaling, né? Então aqui é como a AWS se comporta, a gente cresce realmente conforme é necessário. Então, no ambiente de liga e desliga, como é o ambiente para desenvolvimento, homologação e testes, você liga e desliga conforme a necessidade. Crescimento rápido, que é o que a gente vai apresentar aqui, também a gente vai escalonar a nossa aplicação conforme os acessos vão chegando. Picos não previstos e picos sazonais também. Claro, previamente você precisa mensurar isso, ajustar dentro dos serviços as métricas para quando ele precisa crescer ou não, e aí você vai conseguir ver o seu ambiente respondendo, né, à massa de acessos que ele está recebendo. Então é bem bacana. Beleza, já falamos de autoscaling, porque que ele é necessário, então vamos voltar aqui para a nossa arquitetura, uma arquitetura aqui para 10K. Então essa arquitetura é a arquitetura que a gente vai demonstrar hoje para vocês. Então aqui a gente tem failover. Se uma das instâncias, por exemplo, forem desligadas, der um crash, por exemplo, no sistema operacional, ou alguém fez um deploy errado, algo do tipo, fez um teste errado, e a gente perder uma instância, a outra vai continuar no ar e uma nova vai ser criada para repor essa que a gente perdeu. Aqui a gente tem escalabilidade, porque o serviço do autoscaling, ele permite que você crie mecanismos para que ele escale horizontalmente conforme a necessidade. Os ovos aqui estão devidamente separados, então a gente tem os nossos ovos, cada um em uma instância ali, sendo balanceadas pelo serviço do load balancer. E se acontecer de precisar de mais cestos, né, para a gente suportar os nossos ovos, o autoscaling vai repor esses cestos para a gente. Aqui o banco de dados está num cenário em que ele está abandonado ainda. Então a gente tem uma instância de RDS aqui, de PostgreSQL, abandonada na estrutura, mas ela também supre, porque no RDS você também consegue fazer escalonamento vertical, por exemplo. Então você consegue aumentar o tamanho da máquina que está suportando o seu banco de dados. Então nesse cenário ele está um pouco standalone ali, mas você consegue mensurar isso. Porém aqui, além do banco de dados estar abandonado, a gente tem zero monitoração. Então, quando a gente chega nesse cenário, aí é a hora de você parar, fazer ajustes. Nossa, ficou bonito isso aqui, eu não tinha visto. Desculpa. Eu mesma que fiz, não tinha visto funcionando. Fazer monitoramento, alarmes e fazer warm-up do seu ambiente, se for o caso. Então, agora, eu até coloquei alguns outros slides com prints e tal, mas chega de falar. Eu sei que eu prometi para vocês que a gente ia ver bastante console, então agora vamos para o console. Então, aqui, o que eu falei referente à monitoração, a gente consegue na AWS criar dashboards de monitoração, o que você agrega todas as informações de todos os serviços. Então aqui eu vou deixar vocês com essa imagem na cabeça, então aqui a gente consegue ver a quantidade de requests, qual que é a latência do nosso ambiente, status code que o ambiente está retornando para os usuários e quantidade de instâncias que a gente tem no load balancer. Agora, voltamos para o início, aquilo ali é só para vocês vislumbrarem onde a gente vai chegar. Aqui, para quem nunca acessou, então quem não estava nos nossos outros webinars e nunca acessou o console da AWS, essa é a carinha do console da AWS. Então assim que você obtém uma conta, um usuário e uma senha, você acessa o console e você consegue ver essa página.
todos esses recursos que a gente mencionou, de autoscaling, load balancer e EC2, eles ficam aqui no painel agregados no setor, né, na parte de EC2. Então, uma EC2 eu deixei algumas criadas propositalmente, algumas de teste, com nome de teste, Bastion, etc., para vocês verem como que é um painel de uma empresa mesmo que está utilizando ali a AWS no seu dia a dia. Então, tem as aplicações, tem as máquinas virtuais que as pessoas estão utilizando. Aqui, o que eu mencionei para vocês de tipo de instância, né? Então, a EC2 ela possui diversos tipos de instância que você pode escolher, de acordo com a sua necessidade. Claro, como a gente está falando aqui de um ambiente de teste, por muitas vezes eu escolhi as menores, então as micros, a família T, uma família de general purpose, então de recursos gerais, né? Não é nem especializada em memória, nem em CPU, e é uma família de instâncias um pouquinho menores, mas para nossa aplicação realmente que a gente vai utilizar, eu escolhi uma instância de uma família também, de general purpose, mas aqui um pouquinho maior. Aqui todas as informações da máquina virtual que você precisa, então, desde qual que é o IP público dela para você conseguir acessar, em qual zona de disponibilidade ela está alocada. Pessoal, de novo, se eu estou falando aqui alguma coisa que é grego, que vocês não sabem do que se trata, a gente já falou nos outros 2 webinars, mas se surgir qualquer dúvida, podem me interromper, fica à vontade. Mas eu vou dar sequência falando, né, esses nomes mais técnicos da AWS aqui, e aí não hesitem em me chamar, ou se qualquer coisa, como eu mencionei, manda um e-mail que a gente passa a documentação, explica melhor, marca uma call e conversa sobre isso. Então, aqui as máquinas virtuais. O serviço de auto-scaling, né, e load balancer, eles ficam aqui do lado esquerdo. Então, vocês vão ver que os serviços da AWS no console, eles seguem uma lógica. Então, sempre do lado esquerdo vai ter aqui um menuzinho com os outros subserviços que estão agregados dentro desse serviço. Então, aqui, nosso serviço de auto-scaling, né, que é o responsável realmente por escalonar o nosso ambiente. Então, aqui, esse é o auto-scaling que eu criei para a aplicação. Que horas são? 2h26. O que eu falei referente ao warm-up, por exemplo, aqui, ó, então monitoração, alarmes e warm-up. Então vamos falar primeiro do warm-up, que a gente já está aqui. Por exemplo, se você for receber uma carga muito grande de acessos às 14, eu não lembro que horas que eu coloquei aqui. Vou colocar uma aqui. Então, a gente vai receber uma carga muito alta de acessos às 14h30, por exemplo. Então, a gente vai deixar o mínimo com 1 aqui e o máximo com 10. E o desired capacity é quanto que você quer que o auto-scaling suba agora. Então, aqui a gente vai receber um acesso muito grande, um exemplo, tá, pessoal? Então, a gente vai colocar 5 instâncias, então a gente vai dar uma esquentada no ambiente para receber os primeiros acessos. Por quê? Porque quando a gente recebe ali uma carga de acessos, de usuários, seja de um merchan, alguma coisa que a gente não estava esperando, a aplicação, ela demora um pouco, você demora um pouco para conseguir subir outra máquina virtual. Quanto tempo isso demora, né? Um cliente me perguntou algumas reuniões atrás, quanto tempo isso demora para a sua máquina virtual demora para subir, né? Uma EC2. Isso varia, pessoal. Isso varia de acordo com o sistema operacional que você escolheu. Então, o Windows demora um pouquinho mais do que o Linux para iniciar. Isso varia das configurações que você impõe para a máquina quando uma nova máquina cresce, uma nova máquina é criada. Então, às vezes, você precisa instalar ali, fazer o update do sistema operacional, instalar o pacote da aplicação, fazer configurações de variáveis de ambiente e startar a aplicação. Isso leva um tempo. Então, isso varia de ambiente para ambiente. Eu já trabalhei em empresas que demorava 17 minutos para subir uma nova EC2. Isso porque a gente utilizava o sistema operacional Windows com a aplicação, assim, um monolito muito grande, bem pesado, que demorava muito tempo para fazer todas as configurações que eram necessárias ali para a aplicação estar healthy. Então, isso varia de acordo com a necessidade de cada ambiente. Aqui, retomando para o warm-up, né? Então, o warm-up é necessário por conta disso em alguns cenários. Como eu sei que é um cenário muito recorrente, eu resolvi trazer para a apresentação hoje. Então, você pode colocar, por exemplo, que vai ser uma cron que vai rodar todos os dias. Aqui o horário está em UTC, então ele sempre lembra isso é bom. UTC-3, a gente vai colocar às 18, por exemplo. Começando por amanhã. Então, criamos aqui. Então, amanhã, às 3 da tarde, porque a gente está em UTC-3, lembrando, né, a questão do time zone, a gente vai lançar um design de capacity de 5 instâncias. Então, porque eu sei que às 3h15 vai passar uma propaganda minha na rádio e a gente vai ter muitos acessos.
Então, às 3 horas, a gente vai dar uma esquentada no ambiente para suportar essa demanda, porque a minha aplicação não está devidamente preparada para receber tantos acessos assim. Isso é mais uma questão da aplicação mesmo. Mas como eu sei que é recorrente, eu resolvi trazer para vocês. Então, essa daqui é a carinha, né, do auto-scaling. Então, aqui tem todas as informações que são necessárias. Então, o Launch Configuration, eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Desired Capacity, a quantidade que tem agora no Autoscaling, o mínimo de instâncias que deve ter rodando nesse Autoscaling e o máximo de instâncias que deve ter rodando nesse Autoscaling. Quais são as zonas de disponibilidade que ele vai criar, né, as EC2. Qual que é o Load Balancer? Então, como que a máquina virtual, o EC2, ele nasce diretamente no Load Balancer, né? Como que essa magia é feita? Aqui, dentro do Autoscaling, você referencia para qual Load Balancer essas máquinas serão atachadas. Então, qual Load Balancer vai receber essas EC2. E aqui algumas outras informações, mais de configurações mais finas. Então, quando que eu criei esse serviço e etc. Vamos passar por cada uma das abas mais rapidamente, só para vocês verem como é que funciona, tá, pessoal? Então, aqui é o Activity History. Então, todas as atividades que aconteceram nesse Load Balancer, nesse Autoscaling, desculpa, vocês podem ver que já nasceu, então, tipo, já launch, né? Uma nova instância já foi criada algumas vezes. Inclusive, lembra do warm-up que eu falei? Eu acabei perdendo um pouquinho a hora, mas eu tinha planejado chegar nessa parte às 14h25, tá vendo? Então, eu fiz um warm-up do ambiente para as 14h25 ele criar duas EC2 para mim. 3, na verdade. Então, ir de 1 para 3 EC2. Então, foi o que foi configurado aqui, tá vendo? Então, já tinha uma, ele criou mais duas para mim. Então, aqui tem todo o histórico de quando uma nova EC2 é criada. Então, vamos ver, por exemplo, esse aqui, eu acho. Ó, então, aqui ele fala, criamos uma nova EC2, quando? Fala a data, né? Por quê? Porque um alarme foi trigado. Então, que alarme é esse, né? Eu falei algumas vezes, enquanto a gente estava lá no PPT, sobre os alarmes, mas esse alarme, ele está aqui. Então, as Scale Policies, então a policy para você fazer o scale up ou down do seu ambiente, elas estão agregadas aqui. No nosso caso, eu criei duas. Então, eu criei uma de up para subir o ambiente. Então, ele referencia quando esse alarme, e aí, pessoal, mais explicações referentes ao que é um alarme, quando que ele é trigado, como você pode criar, onde você pode ver, tá parecendo novela, mas realmente na semana que vem a gente vai fazer um webinar só sobre CloudWatch. Então vai ter todos os detalhes de CloudWatch, como você cria, onde você vai, como é que funciona. Então aqui eu vou só mostrar para vocês referente ao auto-scaling, como é que esses alarmes funcionam, tá bom? Então, essa policy vai ser executada quando esse alarme, então é um alarme que eu falei de EC2, 2Sang é o nome da nossa aplicação, já eu apresento ela para vocês. V1, porque se eu errar, se fizesse alguma configuração errada, eu colocaria V2 só para eu ter um controle de CPU Utilization. Então, eu disse pro meu alarme que a minha trigger ela é baseada em consumo de CPU, porque a minha aplicação é um Node.js que utiliza de CPU para rodar. Se fosse alguma aplicação, por exemplo, Java, que consome bastante memória da máquina, você poderia criar a sua policy baseada em memória. Dá uma hidratada aqui. Então, retomando, então eu falei pro meu... Qual que é o threshold desse alarme, né? Se a utilização de CPU, então a média de todas as minhas EC2 e a utilização de CPU for maior ou igual a 25 por 300 segundos, então, o que eu quero que ele faça? Quero que o meu auto-scaling adicione uma EC2. Então, a cada 5 minutos, salvo engano, desculpa, eu tô lendo errado. Não, tá certo. A cada 5 minutos, a média da minha CPU for de maior ou igual a 25% de utilização, eu quero que o meu auto-scaling receba mais uma máquina, mais uma EC2, horizontalmente. E aí espera 60 segundos para começar a rodar de novo aqui o processo. E para baixar também. Então, se a cada 300 segundos também a média de utilização da minha CPU for menor ou igual a 20, então eu quero que você remova uma instância de EC2 do meu auto-scaling. E aí espera 60 segundos também para começar de novo essa trigger, né? Então, a todo momento, o meu serviço, né, o CloudWatch, ele está olhando para essas máquinas, para essas EC2, e ele está falando, ok, como é que está a utilização de CPU das EC2? Está menor ou igual a 20 por mais de 5 minutos?
Tá, então remove uma. Beleza. Ou então, quando a gente precisa subir o ambiente, crescer o ambiente. Ele vai olhar para o conjunto de EC2 que ele tem e vai falar, ok, a média de processamento está maior ou igual a 25 durante 300 segundos, 5 minutos? Sim, está. Então, coloca mais uma aqui para aguentar essa pancada. Beleza? Então, essa é a lógica aqui que o autoscaling segue para fazer o escalonamento horizontal. Por isso que lá no PPT, eu falei para vocês que em determinado momento você precisa sentar e conhecer a sua aplicação realmente, saber quanto tempo você leva para criar uma nova EC2 em um autoscaling. Quanto tempo a sua aplicação leva, depois de começar a subir o processamento, para topar. Então, se você recebe uma carga muito grande, quanto tempo ela aguenta uma EC2 só, duas EC2? Então, você precisa ter esse controle. Eu já tive autoscalings em vidas pregressas, em outras empresas, que a gente lançava de duas em duas, porque de uma em uma, no ambiente mobile, não dava conta. Questões da aplicação mesmo. Seguindo aqui todos os nossos... Ó que legal, a gente tá vendo em tempo real, eu até dei uma enroladinha para ver se a gente chegava nisso. Tá vendo que ele tá diminuindo aqui sozinho? Dando terminate aqui em uma EC2? Por que isso aconteceu? Se você não sabe, você pode olhar aqui no Active History. Então, deu um sucesso, terminando, matando, né, uma EC2. Por quê? Então, ele fala aqui, ó. Nesse dia e nesse horário, o alarme de utilização de CPU foi trigado pela policy de down, mudando o Desired Capacity de 2 para 1. Então, ele olhou por 5 minutos e falou, não estamos utilizando essas EC2, elas estão com capacidade ociosa. Então, a gente pode matar ela, que não tem nenhum problema, não tem nenhum usuário vai ser impactado por isso. Bem legal, né? Então, aqui a gente pode ver as instâncias realmente que foram criadas por esse autoscaling. E aqui a questão da monitoração. Lembra que eu mostrei para vocês um dashboard, né? Posso mostrar de novo? Não tem problema. Mostrei para vocês um dashboard aqui. Esse dashboard, ele é o agregado das monitorações de todo o meu ambiente. Então, claro que não tem todas ali, eu coloquei só algumas realmente para a gente usar de exemplo. Mas aquelas informações, elas estão também aqui no console, né, na parte do console do serviço. Então, o monitoramento de autoscaling, você consegue ver por aqui. A gente vai ver o de load balancer daqui a pouco. Notificações também, então você poderia, inclusive... acho que semana que vem eu posso trazer para vocês na parte de, no nosso webinar de CloudWatch, a gente utilizar um canal do Slack como ponto focal para as nossas notificações. Acho que vai ser bem legal. Então, a gente pode utilizar esse autoscaling já criado para mostrar esse exemplo. Então, a gente pode notificar e-mail, SMS ou canais de Slack ou outra ferramenta de comunicação que suporte webhooks do que está acontecendo no nosso ambiente. Então, isso aqui é bem, bem bacana também para você ter um certo controle ali. Então, é o seu autoscaling de produção, é o seu autoscaling que está suportando todo o seu site, ou então o seu workload mais importante. É legal você saber se está escalonando, se não está escalonando, por que não está, e etc. As tags, então, como a gente comentou também nas outras semanas, todo o serviço do AWS possui essas tags, que é para você realmente dar um nome para o serviço e não ficar tudo vazio aqui, sem você saber o que corresponde aqui. Isso aqui a gente já falou, né? A gente pode utilizar para warm-up, ou então para aquele cenário de ambiente de desenvolvimento e homologação. Você consegue fazer scale-up e down ali às 9 da manhã e às 18 da tarde, respectivamente, para suportar o seu ambiente. Você pode utilizar essa escala de actions aqui do autoscaling. Tem outras formas, mas aqui também dá para usar esse daqui. E os Lifecycle Hooks, então, por exemplo, se a cada vez que uma nova EC2 for lançada, você precisa, deixa eu pensar, que faça o deploy da sua aplicação nela, utilizando o serviço de Code Deploy da AWS, você vai utilizar o Lifecycle Hook. Então, o Lifecycle Hook, ele é um processo, né, realmente, que é inserido dentro de cada uma das suas EC2 pelo próprio autoscaling para tomar alguma ação. Um deploy, por exemplo, é uma ação que ele iria utilizar. Legal? Então, já passamos por todas as abinhas aqui do autoscaling, vocês já estão conhecendo como que o serviço do autoscaling basicamente funciona. Agora, o Launch Configuration é o que diz para o autoscaling, acho que é esse aqui mesmo, é o que diz para o autoscaling como que é essa nova máquina, né, essa nova EC2 que vai ser criada horizontalmente, como que ela é. Então, no nosso caso, eu criei uma imagem, também já falamos sobre imagem, mas rapidamente, é realmente uma imagem, como se fosse uma ISO, né? Eu tirei uma imagem da minha primeira EC2 que eu fiz as configurações do sistema operacional e aplicação. Então, aqui está a minha imagem. Aqui está o instance type, então qual que é o tipo de instância que eu estou utilizando. E o que é legal que eu queria mostrar para vocês, aqui está o meu user data. Então, sempre que uma nova instância for criada, uma nova EC2 for criada,
e o UserData vai ser executado. A minha é muito simples, então eu tenho uma aplicação que eu coloquei dentro de cada uma das EC2 e eu vou lá e dou um start nessa aplicação. Eu sei que eu poderia ter utilizado Apache, Nginx e outras coisas, mas eu queria realmente mostrar para vocês a possibilidade, né? Então você não precisa se preocupar com tudo isso, se não vier ao caso. Você pode utilizar aqui o recurso do UserData para startar a sua aplicação simples assim e deixar ela rodando como um daemon, ok? Vamos só passar pelo load balancer aqui. Temos aí 20 minutos ainda, então a gente chega lá. Então, o load balancer que a gente está falando, o dito que eu já mostrei na nossa apresentação, etc., é esse aqui. Então, a nossa aplicação de 200, aqui tem todas as informações do load balancer, assim como tem do autoscaling também. Uma que eu queria mostrar para vocês é essa de cross-zone load balancer. Por quê? Se vocês verem, a gente está utilizando sempre duas availability zones. Então, eu estou utilizando a West East 1A e o West East 1B. Então, a gente está trabalhando sempre na Virgínia, mas isso daqui também serve para a região de São Paulo. Você tem várias zonas de disponibilidade ali. Então, aqui no meu caso, estou trabalhando com duas. Se o meu load balancer ele não está com o cross-zone load balancer habilitado, você provavelmente vai ter um problema, porque o load balancer só vai mandar requests para uma zona de disponibilidade. Então, isso aqui é importante você tomar cuidado quando você for criar um load balancer ali, para que ele faça o balanceamento correto entre as zonas. No nosso caso, o load balancer ele é internet facing, então as pessoas conseguem acessá-lo, mas também tem possibilidade de você criar um load balancer privado, se for o caso. E ele é do tipo clássico. Aqui as instâncias, no caso só tem uma, a gente acabou de ver as instâncias morrendo, né? Aqui a instância, então, que está correspondendo ao nosso load balancer. Então, quando a gente acessa a nossa aplicação, aqui, a aplicação está sendo acessada, né? A gente está acessando ela através do código que está rodando nessa instância aqui. Legal? Então, vamos passar por cada uma das abas também, só para seguir um padrão. Aqui a gente tem o Health Check, então o que o Health Check faz? Ele olha para a máquina, para EC2, e vê se ela está pronta. Então, criou-se uma nova EC2 por conta de requisições. A gente está tendo muita requisição, trigou lá o nosso alarme e fez o up, né, do nosso autoscaling. Então, o load balancer vai receber essa nova máquina, essa nova EC2 criada pelo autoscaling e vai falar, ok, quando que ela está pronta? Então, no nosso caso, a gente está fazendo um acesso HTTP na porta 80 no barra. Então, a gente vai esperar 5 segundos e tentar. O health threshold é de 3. Então, a gente vai tentar 3 vezes no intervalo de 30 segundos, então 90 segundos, para saber se essa EC2 está ok, se ela está saudável e se ela já pode receber acesso dos meus usuários. Uma vez ela estando disponível, saudável, tudo certo, ela vai entrar em service aqui. Se por qualquer motivo essa EC2 não está saudável, seja porque o serviço não está rodando na porta 80, porque você não liberou em nível de rede, né, como Security Groups, o acesso do Load Balancer a essa EC2, ela vai ficar out of service. Então, o status dela vai estar out of service. A gente vai conseguir ver isso quando a gente fizer o teste, ela demora um pouquinho para ficar em service, eu mostro para vocês. Então, o listener, né, quais são as portas que a gente está ouvindo? Então, o meu Load Balancer, ele ouve na porta 80. Então, quando eu acesso aqui, estou acessando, tá vendo? Na porta 80, não estou passando nenhuma porta padrão HTTP. E a minha instância também está na porta 80. Mas, eventualmente, se a minha aplicação roda na porta 8080, por exemplo, que é bem comum também, eu poderia mudar o instance port aqui para 8080. Monitoring, então, se eu quisesse monitorar sem utilizar um dashboard, toda vez que eu começo a receber acessos, começo a receber, quero ver a latência da minha aplicação, eu teria que ir lá exatamente no Load Balancer, entrar aqui no painel e ver cada um dos gráficos. A gente conseguiu agregar isso no CloudWatch, vou mostrar para vocês em tempo real quando a gente estiver fazendo o teste. Então, mas existe a possibilidade de você ver aqui. Aqui as tags, então, como eu falei, as tags para todos os serviços, você consegue dar tags para os seus recursos. Beleza? A gente não vai entrar no quesito de migration, não, mas só para vocês saberem que existe essa possibilidade de você pode migrar, né, o load balancer para a próxima geração de load balancer. Aí você entra aqui na documentação e faz a comparação, vê se faz sentido para você migrar ou não. Bom, passamos então por EC2, passamos por auto-scaling, auto-configuration, por load balancer. Agora vamos retomando aqui, né? Monitoração, alarmes, warm-up, a gente já passou. O dashboard que eu mostrei para vocês, o warm-up.
Agora a gente vai fazer um stress test na nossa aplicação e ver em tempo real a gente aguentando ali mais de 100 mil requests. Eu coloquei 100 mil para ser um número redondo, né? Para ser ali sempre múltiplos de 10, mas é mais de 100 mil acessos à nossa aplicação aguentando. Então, qual que é a arquitetura da nossa aplicação no final aqui do exemplo, né? A gente tem um ambiente com sempre Route 53 para o nosso DNS, um Classic Load Balancer recebendo as nossas requisições e fazendo o balanceamento ali para o serviço de auto-scaling. E a gente tem um banco de dados Postgres rodando como read réplica no serviço de RDS. Não vou entrar nesse detalhe, mas só para vocês saberem que tem essa possibilidade de você ter duas réplicas ali, né? Uma de read, uma de write, por exemplo, do serviço de RDS. Agora, vou colocar aqui, uma coisa legal que eu queria mostrar para vocês, aqui. Quando a gente fala de stress test, existem várias possibilidades na internet que você pode utilizar, mas a maioria delas você está falando de serviços pagos, né? Então, por exemplo, o Blazemeter é um ótimo serviço para stress test, mas ele é pago e você só tem ali, se você não quiser pagar, se for só uma brincadeira, um lab que você está fazendo mesmo, você teria que configurar o seu stress test somente no que o trial deles permite para você. Então, a gente tem o AWS Solutions, que são soluções mesmo que os arquitetos do AWS disponibilizam para os usuários, que vocês podem utilizar para os seus testes também. Então, acho que eu já deixei aberto aqui, mas só para vocês verem. Então, tem esse aqui, o Distributed Load Testing on AWS. Deixa eu ver se tem em português. Deixo tudo em inglês até para treinar, tá, pessoal? Mas algumas documentações a gente tem em português também. Então, aqui é uma solução de teste de estresse, né, de teste de carga que você pode fazer utilizando os serviços da AWS. Toda essa arquitetura aqui que os nossos arquitetos criaram para a gente poder brincar, você pode fazer o deploy clicando aqui, Launch Solution in the AWS Console. Então, quando você clica aqui, deixa eu ver se eu não perdi a sessão. Eu perdi a sessão, peraí. Se estiverem ouvindo um grito, é a minha vizinha, tá, pessoal? Me desculpe. Vamos lá, aqui, beleza? Então vamos lá de novo. Então a gente pode fazer o deploy com um clique só. A stack já vem, né? O CloudFormation. A gente ainda não falou desse serviço, mas é um serviço que você pode criar uma receita para criar vários recursos dentro da AWS. Já vem pronto para você. Só dar um next, colocar o nome aqui, algumas informações de rede, e ele já está disponível para vocês brincarem. Então, a carinha dele é essa daqui. Vamos lá dar a página inicial. Então, ele, depois de que o stack terminar de rodar, né, você vai ter disponível para você uma URL, você pode colocar abaixo de um Route 53 também, colocar um nome bonitinho para ele, mas você vai ter um acesso a um dashboard desse, né, um consolezinho, onde você pode criar cenários de teste para a sua aplicação. Então, é exatamente o que a gente vai fazer. Temos 13 minutos, então vamos usar ali uns 3, vai. Opa. Então, vamos criar um novo teste. Então, o nome do nosso teste vai ser Webinar Series. Descrição, vou colocar teste mesmo. Então aqui você pode colocar quantas tasks, né? Ele está rodando em cima de containers. Então quantos containers você quer que cresçam, né? Que nasçam para que faça esse teste para você. Então no nosso caso vamos usar 10. Porque a gente não tem muito tempo. Depois de a concorrência, né? Quantas requests cada task vai gerar? Então, vamos colocar 100, um número até que alto. Quanto tempo a gente vai demorar para fazer... vou colocar em segundos aqui. Para que cada recorrência, né, seja feita ali através de uma thread. E por quanto tempo esse teste vai rodar? Vamos ver quanto tempo a gente tem. Vou colocar 5 minutos. Beleza? Para onde a gente está mandando, né, essa carga? Então, a gente está mandando para a nossa aplicaçãozinha aqui, para doar sempre. Beleza? Então, pessoal, é só um teste de get. Então, a gente vai bater nessa URL milhares de vezes para ver como que o nosso ambiente vai responder a isso. Um teste de carga, deixa eu deixar rodando aqui, que ele demora um pouquinho. Um teste de carga realmente, né, para a sua aplicação de produção, por exemplo, claro que você não vai fazer só de get, né, você vai fazer um de post, né, de inserção no banco de dados, para ver até o desempenho do banco de dados. Aqui a gente está fazendo um teste para mostrar para vocês como é que funciona. Então, agora, enquanto ele cria aqui, então vocês estão vendo aqui, ele está criando as tasks, né? Então a gente quer 10 tasks, ele ainda não provisiona nenhuma, nem tem nenhuma rodando. A gente pode ficar atualizando aqui para ver.
Ó, já tem 10 em pend, então vai demorar 5 minutos para rodar todo esse teste aqui. Enquanto o teste roda, vamos retomar aqui para nossa arquitetura. Então agora a gente já tem uma arquitetura que consegue suportar 100 mil usuários. Aqui a gente já tem failover, então abemos failover, graças a Deus. Então, se qualquer problema acontecer com uma EC2, outra vai nascer no lugar, outra igual, lembram do Loud Configuration? A imagem, o instance type, os comandos que vão rodar quando essa instância nascer, então o user data. Então, outra instância igual vai nascer para suportar. Agora a gente tem escalabilidade, graças aos alarmes que a gente configurou, lembra? No scale policy do nosso autoscaling, a gente tem escalabilidade. Os nossos ovos não estão mais na mesma cesta, então eles estão devidamente separados ali, para que, se tiver algum problema com uma cesta, a gente não perca todos os nossos ovos. O banco de dados rodando em read replica, e a gente tem monitoração também. Então, deixa eu ver como é que está o nosso teste. Ainda está pending. Uma coisa que deixa eu fechar isso aqui, que eu perdi a sessão. Aqui. Uma coisa que eu fiz foi rodar o teste várias vezes, para que, se por acaso demorasse, a gente não tivesse tempo de ver realmente acontecendo em tempo real, mas eu acho que vai dar tempo, ainda temos 10 minutos. Foi deixar o dashboard criado. Então, essa aqui é a carinha do CloudWatch, que a gente vai falar semana que vem. Aí a gente vai entrar item, não sei se vai dar tempo de entrar item por item, mas os itens mais importantes, e a gente vai falar de ELK também, para a gente gerenciar os logs da nossa aplicação de forma centralizada. Então, conto com vocês semana que vem. Mas aqui o que a gente está querendo ver é o dashboard que eu deixei criado. E aí, se, por exemplo, tivéssemos algum problema com o tempo e tal, eu rodei alguns testes já hoje. Então, por exemplo, eu rodei um teste aqui, onde a gente bateu 270 mil requests na aplicação. E se vocês verem, a latência, ela não aumentou tanto. Ela aumentou um pouco no início, mas depois a aplicação aguentou bem. O Flávio precisa ir. Obrigado, Flávio. Depois eu peço para o Pedro enviar aí por e-mail as informações para as próximas vezes. Então, aqui a latência da aplicação, ela não subiu tanto, né? Se você ver a quantidade de requests baseado na latência, ela subiu ali nos primeiros requests, como eu falei, porque demora um pouco para a primeira EC2 crescer horizontalmente, mas a gente conseguiu entregar um resultado ok para os nossos usuários. Então, a gente teve muito mais status 200, né? Para quem não sabe, status 200 é sucesso. A gente teve muito mais status 200 do que qualquer outro status. Então, redirect a gente não tem, só teve uma, que acho que foi um teste, inclusive, que eu fiz, mas a gente não teve nenhum erro, nem de client, né? Nem de aplicação, nem de servidor. Então, nesses testes que a gente fez aqui. E aí, enquanto isso, a gente vai olhando aqui como é que está o nosso teste. Então, o teste já está acontecendo, então a gente já tem aqui 10 containers, né, já subiram e já estão, provavelmente. O Gabriel falou que já configurou o autoscaling. Peraí, Gabriel, que eu já vejo. Deixa eu... Já tem alguns pontinhos aparecendo aqui na tela. Deixa eu aproveitar para ler aqui o Shine. Eu não consigo ler tudo. Aí. Configurar o autoscaling está rodando perfeitamente. Certo. Então, o Gabriel teve um problema bem de vida real mesmo, acho que a gente tem tempo para falar aí. Ele precisa de alguma dica para criar a imagem, porque... Gabriel, isso aqui é mais referente ao deploy da sua aplicação, certo? E alterações. Então, posso mandar para vocês, vou até anotar aqui, que aí eu mando para todo mundo, dicas de como você pode fazer com que a sua aplicação gere uma nova imagem sempre que um deploy acontecer. E aí você não precisa ir lá e gerar a imagem manualmente. Imagem. Deploy está automatizado, todas as máquinas estão rodando, porém estão nas novas máquinas. Sempre que você utiliza autoscaling para fazer deploy, a gente tem que trabalhar com o conceito de infraestrutura imutável. Então, o seu deploy vai ser sempre uma nova imagem, entendeu? Porque aí você não precisa criar manualmente. O deploy se encarrega disso. Não sei se ficou claro. Ele mandou isso mesmo, mas eu não sei se foi agora ou se foi antes de eu explicar. Mas a gente pode retomar esse assunto, o conceito sim.
Então, ok, o teste já está rodando aqui. Então, os nossos acessos já estão chegando aqui também, ó, 16. Eu mando a dica por e-mail, tá bom, Gabriel? Pra gente não tomar muito tempo do pessoal aqui. Então, ó, 16 mil requests já chegaram aqui no nosso ambiente. E aí, se a gente precisasse ver, né, como cada componente está se comportando, quantidade de requests, por exemplo, a gente vê pelo load balancer. Já a latência, a gente vê de cada uma das máquinas. Então, a gente precisaria entrar lá no painel e clicar em cada um deles. Aqui a gente consegue ver tudo agregado. Então, a gente já está batendo 32 mil requests e até o presente momento, nenhum erro. Então, a gente não está tomando erro 500 nem 400. Então, a nossa aplicação está suportando. Ele demora, acho que está configurado para demorar 1 minuto para plotar aqui os dados, tá? Então, no stress test aqui a gente consegue ver se está rodando. 5h48. Então, a gente tem mais alguns minutinhos aí de teste. E a curva vai subindo aqui, tá vendo? 36,6 mil requests a nossa aplicação já está aguentando. Então, se vocês lembrarem que lá no começo a gente começou falando de uma aplicação para 100 mil, né, requests, para um usuário só utilizando, agora a gente já está falando aí de 36 mil requests chegando na aplicação e ela suportando naturalmente. Aí aconteceu o que eu queria, que era a gente crescer horizontalmente o nosso ambiente. Vocês estão vendo a minha tela 100% aqui, então não tenho como nem ir lá e subir manualmente, mas já temos 2 instâncias no nosso autoscaling. Vamos lá ver se realmente a gente tem, ou se o gráfico está enganando a gente. Então, aqui em EC2, lado esquerdo, autoscaling. O nosso autoscaling agora está com 2 instâncias. Para ver por que uma nova instância foi criada, Active History. Um alarme foi trigado na policy de up, changing, mudando, né, a capacidade de 1 para 2 para aguentar a quantidade de requests que está chegando. E o nosso teste ainda está running, então ele está batendo lá, metralhando mesmo o nosso ambiente. E a gente vendo a curva subindo aqui. Então agora a gente está com 39 mil requests chegando na aplicação. Até o momento nenhum erro, bastante status 200. E o nosso ambiente já cresceu horizontalmente para 2 máquinas, né, 2 EC2. Eu sempre falo máquina virtual e depois EC2 para vocês fixarem que uma EC2 é uma máquina virtual na AWS, tá bom? Prometo que daqui uns 3 webinars eu falo. Aqui, ó, a gente vê que tem 2 EC2, né, rodando no nosso autoscaling. Então, as 2 EC2 já estão recebendo requests do nosso teste. E se a gente tentar acessar aqui, tá no ar, a aplicação tá no ar. Então, vamos criar aqui um Gabriel, né, que estava falando aí comigo. Gabriel@gmail.com. Só para vocês verem que a aplicação está funcionando, tá, pessoal? Então, o Gabriel é A negativo, o tipo sanguíneo do Gabriel. Então, o Gabriel foi salvo no banco de dados, foi colocado aqui na nossa aplicação. E, enquanto isso, o teste continua rodando. Então, a nossa aplicação terminou. A nossa aplicação ela aguentou ali todos os requests que a gente mandou para ela. Então, a gente bateu aqui no load balancer 44 mil requests. Isso nos últimos 5 minutos que a gente contou. Então, ele demora um pouco para mostrar todos os requests que aconteceram, justamente porque o gráfico vai atualizando ali de minuto em minuto. Mas se a gente vê aqui, de 3 horas atrás que eu rodei com essas mesmas configurações, ao final a gente chegou ali em 270 mil requests. Legal, pessoal? Então, devidamente escalonamos a nossa aplicação até 100 mil usuários. A gente pensou ali em autoscaling, em métrica, em monitoração. A gente falou de load balancer, de EC2, de imagens, de launch configuration, de instance type, escalonamento horizontal, escalonamento vertical. Eu sei que é muita coisa, e eu falo bem rápido para caber bastante conteúdo mesmo aqui na nossa 1 hora semanal, mas aqui estão os nossos próximos webinars. Então, como eu falei, semana que vem a gente vai falar de monitoração utilizando CloudWatch Logs e ELK. Então, a gente está falando especificamente de monitoração de logs centralizados na nossa estrutura, mas a gente vai passar também para o CloudWatch, assim como eu fiz hoje nos serviços que competiam a nossa apresentação. Passei por cada um deles, em cada um dos tópicos. A gente vai fazer a mesma coisa com o CloudWatch para ajudar vocês. E aí, nas outras semanas, temos outros webinars. Vamos falar de containers, serverless, DevOps, Machine Learning, Bouncing no SaaS, uma porção de coisas legais.
Uma coisa que eu tô criando, tá, pessoal? Eu já vou deixar aqui o link para vocês, porque eu sou um pouquinho ansiosa e eu tava ansiosa para mostrar para vocês. Ainda não tá finalizado, mas é um GitHub onde a gente vai ter o agregado de todas essas informações que a gente falou aqui em um só lugar, separado por cada uma dos webinars. Então, quem não pôde participar do webinar, por exemplo, de infraestrutura, onde eu mostrei, criei uma EC2, entrei na EC2, coloquei a aplicação lá dentro, falamos de VPC, que hoje a gente não falou, as informações vão estar lá. O que a gente falou aqui hoje, por exemplo, a gente vai colocar lá também no GitHub para que vocês consigam, ao longo do tempo, conforme a gente for passando, né, em cada um dos webinars, voltar no webinar anterior, lembrar sobre o que a gente falou, para vocês não se perderem na quantidade de conteúdos. Então, o GitHub, a URL é essa daqui, mas tem um QR Code aqui para vocês também escanearem na tela do computador. E é isso, esse é o meu e-mail, né, amanda.qt@amazon.com. Qualquer dúvida, feedback, pedido para as próximas semanas, fiquem à vontade, a gente adora bater um papo com vocês, conhecer melhor cada um dos workloads, cada um de vocês como pessoa mesmo. Conto com vocês terça-feira que vem para a gente continuar aqui. Se tiverem qualquer dúvida, a gente não tem mais tempo, mas a gente responde por e-mail. Tá bom, pessoal?